Bom, então vamos lá, senhores. Nesse vídeo aqui nós vamos estar reagindo ao novo vídeo do Brendão, tá? Já recomendei o canal do Brendão aqui, canal muito brabo, tá? Muita gente fica puta aí porque ele é cadelinha do mito, mas a vida é essa, a gente tem que escolher nossas batalhas. E ele vai falar aqui sobre a elite brasileira que é composta de filhos da puta. Nada que a gente já não saiba, mas é sempre bom aqui reforçar nossas crenças. Bom, de antemão, já deixa o like, se inscreve lá no canal do Mano, se inscreve aqui no meu canal também. Nunca peço inscrição, mas caramba, o YouTube tá tirando todos os meus inscritos, cara. Acho que eu tenho que produzir mais vídeos. Enfim, se inscreve aí, compartilha aí nos grupos, tamo junto. Só lembrando, vídeo em 1.25x. Vamos lá. Eu não sou libertário mais, eu os respeito bastante. Acredito que eu tô... Opa, eu não sou libertário, mas os respeito bastante. Já gostei do começo, cara, já gostei do começo. Eu sou libertário, né? Mas enfim, vamos ver o argumento dele aqui. Atualmente, nós estamos do mesmo lado. E, embora eu tenha várias discordâncias com eles, no quesito econômico, eu tendo a concordar bastante. Eu vi esse vídeo do Rafael Lima, que ele discorre sobre uma ideia do Hayek, que é apresentada Graduel Lima, brabo. no seu livro, O Caminho da Servidão, onde um dos tópicos abordados é: quanto maior e mais corrupto o Estado, mais serão também sua elite econômica, porque o empresário parará de buscar servir bem o consumidor e começará a buscar maracutaia política. Esse tipo de empresário já foi descrito, não só pelo Hayek, mas por várias outras figuras ao longo da história. Uma que eu não posso citar porque ele acaba sendo específico demais sobre quem é esse tal empresário, e por isso é banido do debate público. Porém, Olavo também fala sobre essa figura, chamando-os de metacapitalistas, o que, ironicamente, é uma figura que a esquerda também reconhece, do qual eles chamam de o burguês, que são, em uma casca de nós, Esse ponto me pega muito, cara. Esse ponto me pega muito pra eu não ser esquerdista. Muito menos comunista, marxista, porra toda. Sabe por quê? Se você for olhar, o que é o problema da sociedade atual? Igual o Brendon falou aqui. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Existe um Estado que beneficia os ditos metacapitalistas ou burgueses. Então o Estado ajuda esses caras com leis para se manterem relevantes no mercado. Então, a gente pode entender que essas famílias, esses oligarcas, essas pessoas nem sempre prestam o melhor serviço possível. Muitas vezes essas maiores empresas estão no topo como maiores empresas porque o Estado fornece a elas os recursos necessários, certo? E aí, o comunista, o marxista, ele vai falar: então a culpa é desse filho da puta burguês safado. Ele tá errado de falar isso? Mais ou menos. É que a culpa não é só do burguês safado que recebe essas regalias do Estado. Regalia essas que você e eu não recebemos. A culpa não é só dele. A culpa é principalmente do Estado, certo? A culpa é do mecanismo, do sistema que dá regalias para esses caras, que não deixa o livre mercado funcionar. Então o esquerdista, ele entende o problema, só que ele ataca o alvo errado. Ele ataca a família, os oligarcas, os burgueses, os metacapitalistas. Ele ataca o metacapitalista, que nós chamamos. Eu não. Eu prefiro não atacar esses caras, eu prefiro atacar os sistemas que estimula esses caras a serem cada vez mais filhos da puta. E é o Estado, o governo. Então, anarcocapitalistas, libertários e comunistas, esquerdistas, eles entendem os problemas de forma muito semelhante. O problema é que eles atacam o ponto errado da coisa, certo? Um exemplo claríssimo e direto e simples. Vamos lá. Você acaba com uma família de burgueses, você acaba com as maiores corporações do mundo. Só que se você mantém o Estado, cara, depois de 10 anos, vão ter outras corporações que são as maiores do mundo, novamente uma família de burgueses, oligarcas, metacapitalistas. Por quê? Porque você não destruiu o sistema. Esse sistema é o sistema estatal. Agora, se você tira o sistema estatal da jogada, quem que vai dar essas regalias para esses oligarcas? Então é muito mais lógico você atacar o Estado, o sistema, quem cria essas leis de proteção a esses oligarcas, e não os oligarcas em si. Enfim, mas vamos lá. Parece óbvio, mas muita gente não entende isso. Os grandes empresários que possuem esquemas com o governo têm um motivo do porquê o metacapitalista, o burguês, tem de ficar do lado da esquerda, mesmo com o fato de que a esquerda os odeia. Cara, isso aqui é muito foda. Vocês conseguem perceber? E tipo assim, o pessoal da direita ataca principalmente o Estado inchado, o Estado ineficiente, o Estado que concede as regalias aos burgueses. E esses burgueses
por sua vez, ficam do lado dos esquerdistas. Vocês conseguem entender isso? É bizarro. Ou seja, a direita ataca o Estado, na sua grande parte, né? E a esquerda ataca os burgueses. Só que no jogo de hoje, o burguês prefere ficar do lado da esquerda, então logo a esquerda não tá certa. Simples de entender o raciocínio. Em um ponto que vocifera a sua vontade de matá-los. E isso é mais facilmente explicado pela Eu vou reduzir um pouco aqui a velocidade porque o Brendão fala muito rápido, cara. economia chinesa, que a elite brasileira, tanto política quanto econômica, adora puxar o saco. Não me leva a mal, eu odeio os Estados Unidos, mas se formos falar de um modelo econômico para copiar, é óbvio que os Estados Unidos é a opção mais lógica. A única coisa que vale a pena copiar da China é o extermínio de degenerados e o salvaguardamento da cultura estrangeira subversiva. E A única coisa que vale a pena copiar da China é a anticultura woke deles. nada mais. Só que é claro que o viado de sapatênis prudente e sofisticado da Faria Lima não quer copiar Esse aqui é o típico cara que defende o MBL. isso. Ele quer a parte podre, que é o modelo econômico. Eles tentam te passar de otário, dizendo que o ocidente não entende o modelo econômico chinês, e por isso é avesso a ele. Mas não é bem por isso que os ocidentais dizem que é um modelo merda e que irá, eventualmente, colapsar. O modelo econômico chinês é, inclusive, bem parecido com o brasileiro. Os chineses começaram a abrir o mercado na era de Deng Xiaoping, mas apenas em certas áreas escolhidas como experimento de capitalismo. Porque eles são comunistas idiotas, que realmente acreditam nas merdas do Lenin, que o capitalismo é mau e só sobrevive por causa do imperialismo. Nessas áreas, o governo deu infraestrutura, abaixou os impostos e aceitou investimento de capital estrangeiro. E Adivinha quais foram as áreas que deram certo, que cresceram, que prosperaram? Exatamente essas que o governo abriu o livre mercado. olha, quem poderia imaginar, o livre mercado de fato funcionou e melhorou a qualidade de vida dos Pois é, fato. cidadãos infinitamente mais do que o Estado em todos esses anos de socialismo chinês. Desde então, a China possui certos setores dos quais eles consideram estratégicos e prestam subsídios a essas indústrias, não só de redução de impostos, como foi na era do Deng Xiaoping, mas também de investimento estatal através de fundos, o que é bem irônico quando você pensa que a China é um país declaradamente comunista. Mas todo o sucesso daquela merda de lugar é devido a certas áreas onde se tem um livre mercado, que, diga-se de passagem, a China possui mais liberdade econômica do que o Merdiu. As empresas chinesas vêm pra cá e ficam Como diria um jovem filósofo da internet, comunismo sabor capitalismo. horrorizados com o tanto de burocracia e impostos que essa merda de país tem. E o retardado comunista ainda tenta te convencer que o Bostil não é um país socialista, mas sim neoliberal. O problema com esse modelo econômico chinês é que ele, ironicamente, favorece os grandes empresários. Os grandes empresários iriam conseguir esses subsídios do governo por causa da sua ligação com políticos. Enquanto você, otário, que quiser criar uma empresa de carro elétrico para competir com a BYD, irá se fuder sem os incentivos fiscais e o financiamento estatal. É isso, o Estado ele serve pra proteger esses burgueses que a esquerda tanto ataca, cara. É sempre assim, cara. Que obviamente o financiamento estatal só é uma maneira dos funças ganhar propina. O Brasil já faz algo parecido. Claro que o motivo de nós não vermos o Brasil sendo economicamente influente, como a China, é porque no Brasil a finalidade de tudo é a corrupção e nada mais. A Zona Franca de Manaus é basicamente o plano do Deng Xiaoping, se ele fosse mais retardado do que já era. Eles fizeram uma zona com subsídios fiscais no meio da fodendo floresta amazônica, onde não se pode construir estradas nem portos. Senão já vem os ecoterroristas reclamarem: oh meu Deus, estão matando a Deus, a mãe natureza, pulmão do mundo. Acaba que tudo que é, entre muitas aspas, produzido na Zona Franca de Manaus, chega primeiro em São Paulo, depois é mandado para ser montado em Manaus, depois é mandado de volta para São Paulo, para aí sim ser enviado para o resto do Merdiu. E é claro que as indústrias da Zona Franca de Manaus possuem contatinhos com políticos para manter os impostos cobrados fora da Zona Franca de Manaus altos, para que assim eles não venham à falência por ter caído no esquema de populismo do governo brasileiro. Isso que já era para os subsídios terem acabado faz tempo, mas sempre é prorrogado para mais, agora para até 2074. E sim, a maior parte do faturamento Não deu certo o subsídio durante 30 anos, você faz o quê? Você cancela o plano e admite o erro? Não, você subsidia por mais 70, até dar certo. Cara, é bizarro isso aqui, velho. O Brasil é consistente, cara. O Brasil é muito consistente, velho. O Brasil é perseverante, consistente em fazer merda. da Zona Franca de Manaus vai para multinacionais estrangeiras. É claro, soberania, né, galera? Tenta adivinhar essa, Batman. Seria melhor para a população se tivéssemos esses subsídios estratégicos da China, como uma medida para todo o mercado, ou se o subsídio fosse só para empresas consideradas estratégicas para o governo. Quem você acha que ganha com o modelo de subsídio chinês? O patrão malvadão ou o judeu que tem contato com o político filho da puta? Eu tenho dito nas oportunidades que... Bom,
Eu tô mudando de opinião recentemente com as paradas, cara. Porra, velho. Vou ter que falar aqui nesse vídeo. Minha vida corre risco. Mas sério mesmo. Se você for a fundo pesquisar, o Brendão não tá errado não, cara. Culpa sempre cai no colo. Sempre que você vê ali alguém de conluio com o Estado, é sempre um cara dessa religião específica, cara. E em vários países diferentes. E aí, como é que você não vai ficar com raiva de um cara desse, velho? Fala pra mim. Complicado, hein? Charlie Kirk, aliás, tinha mudado de opinião sobre Israel nos seus últimos dias de vida, hein, pessoal? Lembrem disso, nunca esqueçam disso. Que eu falo que eu tenho uma visão mais positiva das coisas que estão acontecendo no país do que muitas vezes eu ouço. Pegando o couro aqui do que o Isaac falou, você olha a taxa de... E se algum judeu filho da puta aparecer aqui no meu terreno, lembre-se, eu tenho um cachorro, um Doberman, e ele é alemão. Desemprego, mercado de trabalho aquecido, mercado de crédito está crescido, o PIB não está ruim, o Brasil não está estagnado, está crescendo 3%. Todos nós aqui, todos nós, pensando em coisa nova, investindo, crescendo, todas as nossas empresas indo bem, crescendo e fazendo planos e investindo, com todas as dificuldades. Esse modelo econômico chinês não faz tanta diferença para a vida da população. Claro que para o Fábio Barbosa, a China é linda, porque ele só andou por lugares como Hong Kong e Shenzhen. Aí até eu gostaria de visitar. Só que a China não é tão maravilhosa assim para a maioria do povo chinês. Só você vê que eles preferem vir para o Bostil de todos os lugares do que ter que ficar na China. E inclusive isso também é uma coisa bem parecida. Eu não entendo porque tem algumas pessoas que falam que... Recentemente eu fiz até um vídeo falando sobre países que o brasileiro deveria ir. Eu coloquei, obviamente, os Estados Unidos em primeiro lugar, pra você fazer uma grana. Só que muita gente falou, não, os Estados Unidos não é melhor que a China. Pô, como não, cara? O chinês mais bem sucedido vai pros Estados Unidos, como que... Não tem nem lógica isso, entendeu? Você não vê o americano que deu certo na vida indo pra China, mas o chinês que deu certo na vida, a primeira coisa que ele faz é sair da China e ir pros Estados Unidos. Aliás, a maioria deles vão... Na maioria não, né? Muitos chineses que são pessoas diferenciadas, de altas habilidades, vão para os Estados Unidos. Não só para estudar, mas para trabalhar. Então, qual que é a lógica de falar que viver na China é melhor do que viver nos Estados Unidos? Não tem nem lógica isso. Parecido com o Brasil. O Brasil também tem condomínios que nem parece que você tá nessa merda. Por isso esses caras larpam de gostar do Brasil. Porque o Brasil que eles vivem não é a mesma favela que eu e você vivemos. Aliás, a coisa que mais me deixou puto enquanto eu tava assistindo horas dessas bichonas da Faria Lima falando merda foi essa tentativa deles de passarem de brasileirinhos. Esses caras passaram a maior parte da vida deles na Europa e nos Estados Unidos. O Brendão deu dislike aqui no vídeo, velho. Porra, Brendão. Quando vem pra cá, vão pra Faria Lima, Leblon, Balneário Camboriú, Fernando de Noronha e querem meter o louco que essa merda de país é bom, que eles gostam do bostileiro. Vai tomar no cu, cara. Não vem mijar nas minhas botas e falar que é chuva. Vocês desprezam o povo brasileiro. Vocês nos veem como gadinhos sub-humanos que temos que seguir o que vocês, nossos líderes, acham que é melhor. Soltei umas bombas lá no Harvard Yard, bombas de São João brasileiro. Eu voltei pro Brasil, trabalhei no que era talvez o primeiro banco de investimento aqui no Brasil, a Deltec. Depois decidi fazer um estágio na Suíça. Eu trabalhei na Nestlé talvez 12 anos, né? Trabalhei aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Suíça. E nessa experiência que eu tive lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Suíça, eu vi coisas que me marcaram. Eu fui morar fora, eu vi uma valorização das pessoas que estudam, que se dedicam, que são profissionalismo. Eu quero ficar aqui no Brasil porque eu acho que o Brasil carece de referências que a maior parte da população faz, aliás, que é fazer as coisas certas. A maior parte da população do Brasil é honesta. Mas a gente tem a referência e fica na ideia, para se dar bem você tem que transigir. Mas eu acho que isso não é verdade. Eu acho que você pode se dar bem sem transigir. E fiz desse o propósito da minha vida. Mostrar que a gente pode dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Tudo que eles acreditam e levam em consideração. O exemplo judeu aí, ó, pra você seguir. Bem do status quo anglo e europeu. A trajetória da dívida é uma preocupação constante, é um tema que vem... está na mesa, já vem sido tema dos debates recentes, investidores olhando. A gente fez agora a nossa conferência em Nova York, falamos com mais de 600 investidores, 140 empresas listadas participando do evento.
Essa era a tônica de todas as conversas, né? O endividamento e a tendência. Negro fica puto porque eu traduzo palavras do inglês pro português literal como uma piada, porque eu desprezo a língua inglesa. Você vê esses caras falando, e eles constantemente usam terminologias em inglês, que eles poderiam simplesmente dizer a exata mesma palavra em português, ou uma tradução dela, sem ficar estranho. Feel Good Factor. Maior sales de live commerce. Já tá desde aquele paper do como tem trade-offs. E esses caras que querem me convencer que eles gostam do Bostil, e que o Bostil tem potencial e salvação, e como que o povo merdalheiro é um povo bom. Vai tomar no cu. Esses caras desprezam o Merdil, tanto quanto eu. Com a diferença que eles mentem sobre isso. Porque eles sabem que a maioria dos bostilheiros irão chupar as bolas deles. Se eles falarem que o Merdil é melhor do que a América do Norte e a Europa. Devido ao complexo de inferioridade que as pessoas daqui possuem. Esses filmes, que são claramente propaganda esquerdista, apelam pra caralho pra isso. Falando que, ai, não é questão política e nem de propaganda. É pelo Brasil. Tem que apoiar eles ganharem prêmio. Enquanto isso tá lá o diretor dessa merda de filme do Agente Secreto, dizendo que ele assiste Rei Leão legendado. Ui, que chique, hein? Uma das poucas coisas boas que o Merdil faz melhor que outros países, que é a dublagem. Com exceção dos animes novos da Crunchyroll, é claro. E esse merda demonstra sua verdadeira face, desdenhando disso. Sem contar que o Wagner Moura é um cara que nem ao menos mora no Brasil. Puta merda, olha o sentimento de inferioridade. Ser pernambucano e ver esse filme no cinema São Luís foi uma das melhores experiências. Isso. O cara sai de casa pra ver filme brasileiro, meu Deus do céu, hein? É o tipo de filme que não vale nem a pena piratear, não vale nem o seu torrent, cara. Agora vai dormir que amanhã é um subão brutal. Amanhã tá chegando o caminhão da Santa Amália. Bom, o povo é trouxa demais, bicho. Se você falar umas palavrinhas bonitas, o povo... Eu penso muito nisso, cara. O brasileiro, ele é... A palavra tem um valor fora do normal. Eles amam dizer que eles odeiam os Estados Unidos, que lá não é tão bom assim. Mas eles seguem ipsis literis toda a ideologia da esquerda judeu-americana. E adoram utilizar terminologias em inglês pra soar cool. Aliás, o Brasil com Z é mais antigringo do que o Brasil com S. Visto que o com S foi uma norma culta de Portugal que o Brasil resolveu adotar. Sem contar que o Brasil com S só faz merda. Esse amor deles para com o Brasil é o mesmo que eu chegar e dizer que essa imagem é linda, pois ela demonstra que, assim como Robin Hood, o brasileiro compartilha o que é dos ricos com os pobres, em um ato de solidariedade tão lindo que não se vê em nenhum outro país. Também destaca a pulcritude da mulher brasileira, que é uma beldade. As imagens também demonstram como o povo brasileiro acha ledice no que há de pouco na vida e consegue superar as Ó, eu vou chutar que isso aqui é no Maranhão, tá? Eu não tenho certeza, mas é um chute. dificuldades, transformando momentos catastróficos em jubilo, expondo que nós iremos passar por todos os obstáculos, porque o brasileiro é o povo que sempre consegue enxergar o ponto de bom nas coisas, e com isso, contornar Não, é no Rio de Janeiro. Aqui, ó, tá escrito Búzios. Se bem que o DDD é 24, é Rio, né? 24 é Rio, acho que sim. dificuldades da vida. Por sinal, caras, eu vivo na Suíça e essa é minha esposa Ariana Chevrolet e o meu filho Adolfo Chevrolet. O Brasil não é cool, e nem o futuro. O Brasil é uma merda. Voltando aos metacapitalistas, Fábio Barbosa gosta bastante de falar sobre ética nos negócios. E essas pessoas amam tentar nos educar com suas propagandas. Com essa babaquice de ESG, que tenta empurrar que você precisa ser uma bicha progressista para ser uma boa pessoa. Oi, véi! E quem diria? A maioria dessas pessoas estão envolvidas em escândalos de corrupção com o governo Lula. Fábio Barbosa foi conselheiro da Petrobras na época da compra superfaturada da refinaria de Pasadena, do qual, além de superfaturamento, envolveu propina pra galera. E ele foi um dos caras que aplicou muito bem sua filosofia de ética nos negócios, e aprovou a compra dessa merda. Embora não se há evidências que ele tenha recebido propina, nós não queremos saber o quão fundo vai o envolvimento desse cara nisso, visto que o amigo do meu pai anulou tudo. Só o fato dele ter achado que era uma boa ideia pagar 2.720% a mais do preço na refinaria demonstra que ele não aplica muito bem essa ética nos negócios. Sem contar que ele disse que Ou ele é só burro mesmo. o Lula e o Palocci eram bem intencionados no primeiro governo, sendo que o primeiro governo já teve o escândalo do mensalão. Eu tenho uma teoria gamer, se eu posso dizer, que o motivo do cachaceiro vagabundo estar sentado hoje na presidência da república é porque esses grandes empresários, como os irmãos Batista, envolvidos em esquema com o governo, esquentaram as costas do STF para isso. Quero dizer, não acho que seja tão longe da realidade pensar que tem gente por trás do STF. Quem se lembra de quando o Toffoli apareceu com a cara toda quebrada? Quem se lembra, hein? Quem se lembra, hein? Isso aqui é coisa de gangster, tá? Isso aqui é coisa de gangster, mas... Ou quando o próprio excelentíssimo cabecíssimo de piroquíssimo apareceu com uma tipóia. Ter eleito cachaceiro não só livrou os metacapitalistas. Quem lembra disso também, hein? Quem lembra? É, rapaz. O negócio aqui no Brasil é feio. Será que tem uns gangsters por... Ah, será que tem, né? Tipo, o Vorcaro tinha a própria milícia dele, né? Pra ameaçar jornalistas e políticos, então... O que eu vou falar, né? Será que tem alguém ameaçando aí os ministros do STF? Será que tem?
Vira e mexe, esses caras aparecem aí arregaçados, pô. Isso é muito estranho, cara. Isso é muito estranho. Capitalistas tupiniquim, de terem mais esquemas de corrupção com o governo revelados, que com certeza eles têm, mas também abriu portas para mais corrupção, como o caso do Banco Master e da usina lá dos irmãos Batista. O que eles querem pro Brasil é um modelo econômico chinês, onde cada um desses filhos da puta terá um monopólio de um setor econômico daqui, através de conchavo com político. Por isso eu disse que eu não acredito que esses caras foram enganados pelo Lula com aquela porra de frente ampla democrática. Eles apoiaram o Lula, e acho que até ajudaram a tirar ele da cadeia, porque eles queriam fazer conchavo com o governo para ganhar subsídio de corrupção. Eles reclamam do Lula hoje, porque apesar dele dar licitação fraudada pra esses merdas, o Lula é um comunista corrupto. Então tudo que ele sabe fazer é aumentar imposto, que não é bom pra ninguém. William, assim, eu acho que é consenso aqui, né? E com todo mundo que eu falo, eu acho que ninguém tem mais dúvida. E eu acho que o governo tem essa consciência. Eu acho que tem. Pela receita, não consegue mais fazer ajuste fiscal, vai ter que fazer pelo gasto. É simples assim. Para mim, todos os agentes têm que focar nisso. Tem que fazer o ajuste pelo lado do gasto. Tem que fazer... O legal é que ele fala com uma calma, né? Que ele não paga imposto. fazer ajuste pelo lado do gasto. Isso é ser pragmático. Dito isso, o resto também, nós como empresário, como brasileiro, como sociedade, não precisamos ficar criticando que está ruim, que está ruim, que está ruim. Tem isso que precisa ser feito. E o resto está bom. E o resto nós estamos animados, vamos investir e tal. É isso. Eles querem uma terceira via, e não um Bolsonaro, porque eles estão com medo que esse planinho judaico deles seja descoberto, e eles sejam presos novamente como na Operação Lava Jato. Eu ia colocar nesse final pra tocar O Sol Vermelho no Céu, que é uma música de propaganda comunista do Partido Comunista Chinês, mas acreditem se quiser, a música tem direitos autorais, estão aplicando bem o espírito anticapitalista do comunismo. Boa, rapaziada. Porra, vídeo muito brabo, tá muito insano. Dá uma força lá no canal do Brendão, cara. O cara só posta pedrada. Eu não tô logado na minha conta principal aqui, mas eu já vi grande parte desses vídeos, cara. Cara, é absurdo. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Já tá preparando aí seu próximo voto? Com quem será? Vai ter que votar no Bolsonaro de novo, cara. Não tem o que fazer, mano. É isso, entendeu? Não vai melhorar a sua vida? Não. Mas pelo menos tu vai votar no Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque seus inimigos vão chorar. É melhor seus inimigos chorar do que você, entendeu? Hoje em dia no Brasil você não vota pra ter uma melhora. Você vota pra ver os seus inimigos chorarem. E eles vão chorar se o Bolsonaro ganhar. E acabou. Vejo vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus.